Olá, pessoal! Bom, nessa aula nós vamos ver como faremos a prática relacionada ao inquérito alimentar. Especificamente, nós nos debruçaremos aí um pouco no recordatório de 24 horas. Bom, o modelo de recordatório que nós temos é este, com o nome do paciente, então você acrescenta o nome do paciente aqui, conforme você vai digitando, essa linha vai aumentando, o dia da semana que você coletou o recordatório, tá? Não o dia em que você está fazendo aquilo. Por exemplo, estou preenchendo este formulário em um sábado, em uma segunda-feira. Não, o dia que você referenciou aquele recordatório para o paciente. E aqui sim você vai colocar o dia que você está preenchendo. Por exemplo, vamos imaginar que nós estamos em um sábado. E aí, ao sábado, especificamente, vamos pegar uma data, dependendo da situação. Então, venho para cá, vamos pegar sábado, dia 23. Sábado, dia 23, eu vou preencher aqui, 23/10/2021. Mas, quando eu abordei o paciente, eu não peguei o recordatório do sábado. Eu estou recordando a alimentação dele ou de um dia anterior, que é o método que normalmente é utilizado, ou eu posso recordar a alimentação dele referente a um dia da semana habitual. Então, eu vou abordá-lo da seguinte forma: olha, fulano, eu preciso entender o que você ingere de alimentos e de bebidas desde a hora que você acorda até o horário que você vai dormir. Uma pergunta: ontem, que foi sexta-feira, dia 22, você fez a refeição, as suas refeições foram que normalmente você faz? E aí ele ou ela vai responder: não, olha, ontem eu fugi muito do que é habitual eu fazer. Ou vai responder: não, ontem foi sim, eu costumo consumir o que eu normalmente eu faço. Então, beleza. Se a pessoa fugiu muito, é recomendado que você pegue assim e fale: olha, então nós vamos pegar um dia habitual seu. Você vai lembrar aí de um dia, pode ser de quinta ou quarta-feira, que você habitualmente fez uma ingestão. Você fez uma ingestão que normalmente é aquilo. Por quê? Lembrem, a ideia do recordatório de 24 horas, assim como o diário, é entender várias coisas, entender as preferências e as aversões e entender o hábito alimentar desses indivíduos. Não que o recordatório identifica hábito alimentar, longe disso, ele só está mostrando uma foto de um dia, mas é recomendado que você tente pegar um dia mais habitual para você saber se de fato podem ou não existir deficiências, porque depois você vai calcular. Então, se você pegou um recordatório de da sexta-feira, se aplicou no sábado, dia 23, e pegou o recordatório do dia 22. Só que dia 22 a pessoa consumiu coisas que ela nunca mais consome normalmente. Quando você colocar no programa, ele vai mostrar deficiências ou adequações que talvez nunca vão existir, porque a pessoa só fez aquilo ali aquele dia, certo? Então, por isso que nós vamos pegar o mais habitual. E como nós faremos? A pessoa vai começar a relatar para nós, e aí nós vamos lembrar do multiple pass, dos múltiplos passos que existem para aplicar um recordatório 24 horas, certo? Ele não é preenchido de qualquer forma. Qual é o raciocínio? Quando eu abordar essa pessoa, então eu vou falar: olha, eu preciso saber de manhã até o horário da noite, não se preocupa com horário e com quantidades, que depois nós vamos voltar nisso. Então começa me falando desde a parte da manhã até a tarde, até a noite, o que você consome. E a pessoa vai começar literalmente soltar um monte de informação para você. Então você tem que ir anotando. Tem gente que prefere anotar aqui digitando, são mais rápidos, e tem gente que gosta de ir escrevendo. Você tem que ver onde você escreve ou digita mais rápido. Mas o que a pessoa vai falar? Olha, pela manhã eu consumo, por exemplo, um pão. A pessoa vai falar desse jeito, provavelmente: pão com presunto ou pão com manteiga e um copo de leite com café. Você não precisa interromper a pessoa nesse momento, lembra? Você não precisa falar: olha, que tipo de pão é, qual é o leite. Não. Agora é a primeira etapa do recordatório, do multiple pass, que é a listagem rápida. Então você tem que deixar a pessoa listar rapidamente as refeições para você. Então você só vai anotando: pão com manteiga, café e leite. Pronto,
Só isso que você vai anotar aqui. E ela vai falar, olha, depois, na hora do mais tarde, eu coloco uma fruta. Você não precisa interromper falando que fruta é. Agora não é o momento, lembra? Depois, mais tarde, eu almoço e aí tem o arroz, feijão, tem um frango, e aí a pessoa vai relatando uma série de informações para você até o período noturno, tá bom? O que que nós vamos fazer em seguida? Essa é a primeira listagem. Aí você depois vai voltar com o segundo, terceiro e quarto passo do Multiple Pass, que é o quê? Você voltar e começar a entender os horários. Então você vai falar, olha, cedo você me falou que tem pão, manteiga, café e leite, certo? Que horário é isso? E a pessoa vai falar, olha, às 7 horas da manhã. Perfeito. Você vai anotar ali o horário. E depois você vai anotar o horário daqui, o horário deste almoço, você vai anotando todos os horários, certo? Depois você vai voltar e vai começar a organizar aí sim a qualidade dessa estruturação. Qualidade no sentido de organizar a quantidade, a qualidade dessas refeições e o local que essa pessoa faz. Então a pessoa vai falar: olha, 7 horas da manhã eu faço isso em casa. Perfeito. Você vai lá e coloca em casa. Ah, aqui no almoço é num restaurante. Restaurante self-service. Beleza. Então você vai anotando tudo de informações aqui. E aí, o que, que você vai anotar aqui? A qualidade, junto aqui na coluna dos alimentos, e aqui do lado a quantidade. Então, qualidade. Existem vários tipos de pães no mercado brasileiro, certo? Então, vamos supor que a pessoa colocou o pão de forma integral. Só que pão de forma integral também existem vários tipos, você sabe disso. Então é mais fácil você especificar isso, como por exemplo, o modelo específico ou a marca. No mínimo, uma marca, mas dentro da marca você vai ver que existem vários modelos. Existem vários, se você for no mercado, você vai ver que às vezes tem um pão integral de uma determinada marca, que podem ter vários tipos, com uva passas, com quinoa, enfim. Então você precisa entender o modelo e a marca deste pão, certo? Você viu? A linha veio para baixo da manteiga, não tem problema. Aí você vai colocar a quantidade. Esta quantidade pode ser ou em medidas caseiras ou em gramagem. Aqui normalmente é em medidas caseiras, 2 unidades ou fatias, para ficar mais fácil. 2 fatias de pães. Pronto. Aí, a manteiga, ó, veja, eu tenho que dar um enter e colocar na linha de baixo, porque cada coisa tem que ficar com a sua linha. Cada alimento vai ficando numa linha, perfeito? Aí você vem e pergunta, olha, é manteiga ou é margarina? A pessoa fala, não, é manteiga mesmo que eu consumo. Ah, perfeito, é com ou sem sal? Ah, é com sal, e depois você vai anotar também a marca. Se tem alguma particularidade também, de repente é algo sem lactose, é algo sem glúten, enfim, é só você ir anotando e ao final colocar a marca para ficar mais fácil para você. E aqui você também ajusta, ou em gramagem, ou em casos de medidas caseiras. Então a pessoa fala: olha, é uma ponta de faca, ou é uma colher de sopa nivelada, é uma colher de café. A pessoa vai te mostrando. Aqui é a mesma ideia. Café é o café por infusão, que normalmente é o café preto por infusão. Então você coloca café preto e por infusão. Dependendo da situação, se for algo mais refinado no sentido de café, algum café que vem pronto já em cápsulas e tudo mais, você coloca aqui o sabor, porque às vezes pode ter café com leite, pode ter café adoçado com chocolate, enfim, várias coisas. Perfeito? E aqui você vai colocar a quantidade. Nesse caso, a pessoa pode te falar assim: olha, o café com leite eu tomo um copo de 300 ml. E aí você pode pedir um percentual. Então você pode falar assim: olha, desses 300 ml, quanto que é? A pessoa fala: ah, é mais ou menos um meio a meio. Então coloca 300 ml total e 50% cada. Eu sei que embaixo tem o leite, eu vou especificar a qualidade do leite, eu sei que é 50% cada, leite com café, tá bom? Aqui eu vou especificar o mesmo esquema, se é um leite de caixinha, aquele UHT, se ele é integral, se ele é desnatado,
e qual é a marca dele também para nós organizarmos o raciocínio. E se este café ou leite foi adoçado? Ah, a pessoa colocou o café com leite, mas ainda assim adoçou com açúcar refinado. Perfeito. Você vai e coloca o quanto essa pessoa adicionou de açúcar. Uma colher de sopa nivelada, uma colher de sobremesa nivelada, uma colher de sopa cheia, uma colher de café. Você vai organizando as medidas, tá bom? E se a pessoa coloca em gramagem, já pesa tudo isso, aqui você pode muito bem colocar 250 gramas, 150 gramas. Só que lembre que essa gramagem é o pronto já, não é o arroz cru, é o arroz já cozido. Perfeito? Então, esse é o raciocínio quando falamos do recordatório. É você colocar alimento por alimento, a linha na frente de cada alimento e organizando o raciocínio. Assim, a atividade de vocês é não só preencher isso com alguma pessoa, mas também depois você olhar para esse recordatório e interpretar, não com cálculos, mas no mínimo você olhar e falar assim: olha, tem porções adequadas de frutas ao longo do dia, tem muitos alimentos ultraprocessados, tem muitos alimentos in natura, como que eu organizo isso? Peguem o guia da população brasileira, o guia alimentar, e você consegue ter muitos nortes em relação a isso, perfeito?